Olá, eu me chamo Irana e juntamente com meus colegas de equipe e meu professor da disciplina de processos químicos, estamos desenvolvendo um projeto direcionado para a comunidade, que esse projeto é de um sabão ecológico que pode ser utilizado tanto no uso de casa como na comercialização. É uma ótima forma, super sustentável, de aproveitar um componente que a gente tem em casa e que é de fácil acesso a todos. E vão ser divididos no decorrer de 3 episódios. E o nosso primeiro episódio vai falar desse principal componente, o que ele é, como ele pode ser encontrado e os malefícios dele para o meio ambiente. E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Márcio Bastos e no vídeo de hoje eu vou falar sobre os óleos vegetais. Aqueles óleos que são extraídos, fabricados pela utilização dos vegetais, como por exemplo soja, o girassol, o milho, o algodão. O Brasil ele tem uma capacidade produtiva anual de 9 bilhões de litros. Para o consumo humano, hoje é destinado a cerca de 1/3, 3 bilhões. A média per capita, para vocês terem uma noção, é de 20 litros de óleo vegetal por pessoa. E aí, esse número ele é dividido entre os lares e a parte comercial, que são os restaurantes, lanchonetes. Nos lares, nas nossas casas, o óleo ele é utilizado de uma maneira mais bem estruturada. Já quando a gente pensa numa lanchonete, num restaurante, num processo de fritura, o óleo é utilizado em larga escala. E aí, quantas vezes aquele óleo é utilizado no processo de fritura? Alguns estudos científicos já provaram que até 3 vezes ainda é tolerável se reutilizar o óleo para um processo de fritura, por exemplo. Passou disso, o óleo já começa a liberar algumas substâncias que podem ser cancerígenas quando ingerida pelas pessoas. Então, o que fazer depois de utilizado até 2, 3 vezes? Descartar? Como? Como é feito o descarte? Existem instituições, algumas empresas que recolhem esses óleos nos restaurantes, nas lanchonetes, de maneira sustentável, utilizam equipamentos, enfim. E aí, esse óleo, o que ele é feito? Na sua grande maioria, ou na sua totalidade, ele é acrescentado para a fabricação de outros produtos, como por exemplo o sabão, e aí, que é o sabão ecológico. E esse sabão ecológico ele pode ser feito de maneira caseira, em casa, na sua casa. Como? Você usando o óleo e coloca-se mais alguns outros ingredientes, que em uns próximos vídeos nós vamos estar detalhando melhor. Mas uma coisa é certa, usar em prol da sustentabilidade, isso é muito importante. Por quê? Porque a sustentabilidade ela se divide num tripé, o econômico, o social e o ambiental. Quando a gente olha isso no econômico, nós estamos falando as pessoas economizar, tanto na compra de um produto como o sabão, como também ela pode fabricar para vender. Quando a gente olha o social, nós estamos falando a questão das pessoas estarem se utilizando de algo que seria descartado, talvez até de maneira inadequada. E quando a gente fala o ambiente, esse sim, tem que ser bem visto, porque o óleo, quando jogado, por exemplo, no esgoto, simplesmente isso pode achar que é algo tão inofensivo, mas não é. O óleo ele vai provocar danos, poluindo rios, enfim, águas, lençóis freáticos. Então, assim, é importante a gente saber que é um produto que, após a sua reutilização, pode trazer benefícios para a sociedade. Então, curte o nosso vídeo, fica ligado que nós vamos ter mais falando sobre ele. Eu me chamo Miranda Silveira e eu vim falar um pouco sobre como a gente pode descartar esse óleo. Primeiramente, a gente tem que saber que ele é muito contaminante. Ele pode parecer inofensivo, mas ele é realmente contaminante. Para vocês terem uma noção, 1 litro de óleo apenas ele pode contaminar até 1 milhão de litros de água potável, que é o equivalente ao consumo de uma pessoa por até uns 14 anos aproximadamente. E assim, ele traz muitos danos pra gente quando ele é descartado de forma incorreta. Primeiramente, quando ele é descartado em pias, ele pode entupir a encanação, acumular resíduos, diminuir o fluxo da água. Ele pode também atrair insetos, ratos, baratas. E assim, para descartá-lo, primeiro a gente tem que armazená-lo de forma segura. E geralmente para armazenar a gente utiliza garrafas PET, de refrigerante, que a gente pode ter em casa facilmente. E você pode colocar com auxílio de um funil nessa garrafa e vai dar bem. Caso você queira reutilizá-lo para produzir o sabão, é bom peneirar para tirar todos aqueles restos de resíduo de farinha que pode ter no seu óleo que foi utilizado. Para fazer o descarte,
a gente pode recorrer a alguns postos de coleta. Existem alguns supermercados de cidades grandes que eles recebem este óleo utilizado e eles fazem um reaproveitamento e o descarte correto. Por exemplo, o Grupo Pão de Açúcar, o Extra, a Lisa. Tem também outras empresas que colocam pontos de coleta nesses supermercados. Algumas prefeituras também criam decretos em suas cidades para fazer uma reciclagem, né, desses óleos e gorduras que foram utilizados para uso culinário. Também existe o caso da prefeitura de Indaiatuba, que eles utilizam esse óleo caseiro, eles coletam da população e fazem o biodiesel. No nosso caso, a gente vai utilizar em casa, de forma segura, a gente vai reutilizar esse óleo para fazer o sabão ecológico, que ele é biodegradável e não polui o nosso meio ambiente e é uma forma correta de descartar. E aí, pessoal, me chamo Lucas, né? Eu vim falar aqui para vocês um pouco dos impactos, né, que podem causar a questão do descarte inadequado do óleo de cozinha. Né? A começar por você que joga esse óleo diretamente na sua tubulação, né? Você derrama ali no ralinho da sua pia. Com o passar do tempo, a sua tubulação vai entupir, né? E disso pode ter certeza, porque o óleo ele vai grudando nas estruturas da sua tubulação. E com o passar de outros resíduos também que vão descendo por ali, ele vai criar uma crosta, né, onde vai petrificar e com o tempo ele vai obstruir totalmente a sua tubulação. Sem contar também que essa gordura vai atrair ratos, né, vai atrair baratas. Então vai causar todo um transtorno, né, devido a esse descarte inadequado. Sem contar que esse óleo, né, pessoal, quando chega nas nossas águas, né, açudes, lagos ou rios, eles acabam criando uma película que fica por cima ali da água, que impede a entrada de oxigênio dos raios solares, né? Botando em risco assim aquelas vidas aquáticas que vivem ali, né, nesse local. E o que acontece também? Para você que bota no saquinho e joga fora junto com o seu lixo, ou simplesmente você derrama, não sei, em qualquer recipiente e joga direto no lixo, aquele lixo, pessoal, esse óleo, se ele abrir aquele saco e estourar, o que acontece também? Até o nosso clima ele interfere em relação a esse óleo. Por quê? O óleo, quando ele está começando a entrar em decomposição, né, que as bactérias estão agindo ali naquele óleo, ele libera gás metano. O gás metano também é responsável pelo aquecimento do nosso planeta, tá, pessoal? E sem falar da poluição do solo, né, porque ele acaba poluindo nosso solo, né, tendo o risco de atingir os nossos lençóis freáticos também. E sem contar da mesma forma que ele cria uma película na água, ele vai criar uma resistência no nosso solo, tornando o nosso solo impermeável. O que acontece? Quando as águas da chuva, né, ou alguma coisa, qualquer líquido, né, que for jogado ali naquela terra, é como se o solo ele não conseguisse mais absorver aquele líquido, porque o óleo criou uma pele, tornando o solo impermeável. Então aquela água ele vai bater e vai escorregar por cima. O solo ele não vai conseguir sugar. O que acontece? Vai facilitar a questão das enchentes, né? Devido a essa não absorção do solo. E também a questão da estrutura pública, né? Como? Porque da mesma forma que a sua pia vai estar entupindo, né? Devido à crosta que vai criando ali dentro da sua tubulação, na rede de esgoto vai acontecer da mesma forma, né? Por que existem essas alagamentos em algumas cidades? Porque a estrutura do esgoto não consegue fazer com que aquela água escoa totalmente. Por quê? Né? Devido à grande quantidade de lixos, né, também, que é jogado nas ruas. E o óleo também, pessoal, contribui muito. Porque como eu estou falando para vocês, só o óleo ele já vai criar aquela crosta na tubulação. Imagine junto com outros resíduos também. Gente, como vocês viram, o óleo de cozinha ele é altamente prejudicial ao meio ambiente. Por isso nós resolvemos trazer esta forma para a comunidade descartar este resíduo de uma forma correta e que ajude tanto também no nosso bolso. Ao longo dos nossos episódios nós vamos mostrar como fabricar este sabão e também o custo-benefício para a população e uma forma de comercialização. Eu espero que acompanhem os outros vídeos. Obrigada pela atenção até aqui.